Poema 15. O Deus da salvação, há tanto tempo esperado pela humanidade, já se manifestou. O que vem a ser o Salvador do mundo? Sem dúvida, como as próprias palavras dizem, é o grande homem santo que nasceu com a extraordinária missão de salvar o mundo. Na realidade, desde o início da história humana, ele jamais se manifestou. Sem quaisquer subterfúgios, gostaria, pois, de fazer minha confissão quanto a isso e escrever a respeito da sagrada obra que estou realizando no tempo presente. Se considerarmos a humanidade como um todo, as atividades que realizo visando a salvação do mundo poderão parecer ínfimas. Entretanto, pela situação atual, em que gradativamente, dia a dia, mês a mês, aumenta o número de pessoas salvas, podemos imaginar a amplitude da salvação no futuro. Eu estou utilizando ativamente as forças invisíveis. Quando digo isso, as pessoas da atualidade, que receberam educação materialista, podem achar minhas palavras uma tolice e me olhar como um impostor, pois expressões como forças invisíveis lhes são demasiadamente fantasiosas. Isso é compreensível. Contudo, se o que eu afirmo for real e passível de comprovação, o que ocorrerá? Creio que essa revelação causará um grande furor, nunca antes visto. Graças à força que manifesto por intermédio dos fiéis, pessoas desenganadas curam-se de doenças graves e livram-se da morte certa. São tantos exemplos de pessoas que se tornaram saudáveis e ativas até hoje que perco a conta. São dezenas ou centenas de milhares delas. Desde as eras mais longínquas, o tempo de vida do ser humano tem sido deixado à mercê do destino, e nem é preciso dizer que o avanço da civilização e o desenvolvimento da medicina não foram capazes de fazer nada por essa questão. Se, conforme descrevi, o prolongamento da vida humana, desejo máximo da humanidade, tivesse sido possível, qual não seria o contentamento das pessoas que compreendessem e acreditassem na realidade dos milagres? Provavelmente, não haveria palavras para expressar tal alegria. Contudo, é compreensível que, mesmo que soubessem desses fatos por intermédio de terceiros ou de publicações de nossa religião, as pessoas não os aceitariam de imediato. Talvez seja até natural que alguns achem isso uma mera superstição e outros uma grande enganação. No entanto, a não ser um louco, quem não deseja ser feliz? Mesmo que todas as condições para ser feliz tenham sido preenchidas, de nada adiantará se não tiver saúde. Jesus Cristo disse: Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou que dará ao homem em troca de sua vida? Sábias palavras. Realmente, não há nada mais precioso que a saúde. Toda a felicidade da vida humana, pode-se dizer, resume-se na palavra saúde. Nossas publicações estão repletas de casos verídicos de salvação. E é claro que não se trata apenas de doença. Em minha escrivaninha, formam-se pilhas de relatos cheios de gratidão e de profunda emoção, feitos por pessoas salvas de desastres e de situações de grande perigo, por aquelas que se livraram da pobreza e por indivíduos infelizes que se tornaram felizes. A obra de salvação que estou realizando no momento, por meio de dezenas de milhares de discípulos formados, está manifestando um incontável número de milagres que ocorrem diariamente. Isso também se evidencia na ampliação e no desenvolvimento de nossa religião, que chegam a ser questionados pela sociedade. Sabemos, por meio de registros literários e outras evidências, que na história da humanidade, desde tempos remotos,
Surgiram grandes religiosos e homens santos, mas não há termos de comparação entre o que eles fizeram e a obra que estou realizando. Assim, a segunda vinda de Cristo, o advento do Messias, o nascimento de Miroku e o surgimento da Tenri Bosatsu e de Jogyo Bosatsu é tudo uma questão de tempo, pois coisas absurdas e sem nexo, de realização impossível, não haveriam de ser profetizadas centenas ou milhares de anos atrás. Eu jamais tive o desejo de tornar-me um grande santo ou salvador, até porque não me considerava digno para tal. Pensava apenas que, por sentir profundo amor pela humanidade, desde jovem, queria muito salvar as pessoas, tornando-me um religioso. No entanto, ingressando no mundo da religião, após atingir certo grau de aprimoramento, recebi a revelação do Espírito Divino, e com o passar do tempo, foram ocorrendo fatos misteriosos, um atrás do outro. E, inesperadamente, um formidável poder espiritual me foi concedido. Essa mudança extraordinária de meu destino causou-me uma grande surpresa. Realmente, avanço de milagre em milagre. Ilustrarei isso com fatos. Quando desejo algo, inevitavelmente isso se realiza. Se escrevo em um papel com tinta à base de carvão, as palavras ganham vida e atuam intensamente. A partir do instante em que esse papel é dobrado e levado junto ao peito como oricari, o portador se sente bem e começam a ocorrer milagres. Manifesta-se também a força capaz de curar as doenças das pessoas. Gradativamente, aqueles que se encontram infelizes passam a viver em condições melhores. Do mesmo modo, ao pendurar na parede as caligrafias escritas por mim, as letras emitem raios de luz, muitas vezes vistos por algumas pessoas. Sem dúvida, o lar torna-se alegre e, no caso dos agricultores, a colheita imediatamente torna-se farta. A transformação gradual do lar em paraíso é um exemplo real, declarado em uníssono por muitos membros. Sendo eu, como acabei de dizer, aquele que recebeu a missão de executar a misteriosa obra divina, creio que me foi concedida, na condição de representante de Deus, a proteção divina que me permite cumprir a grandiosa missão de salvar o mundo. Gostaria, portanto, que primeiro observassem bem as atividades da nossa religião daqui em diante, para depois fazer dela alvo de críticas. Noções sobre a Igreja Messiânica Mundial, Salvador do Mundo, em 20 de novembro de 1950.